Olá, estamos iniciando mais uma videoaula na nossa plataforma e hoje nós vamos fazer uma rápida abordagem a respeito do crime de furto no artigo 155 do Código Penal e do crime de roubo no artigo 157 do Código Penal, levando em consideração as alterações recentes da Lei 13.654 de 2018. Você está com seu código aí, eu estou com meu código aqui, nós vamos fazer essa análise. O artigo 155 inicia o estudo dos crimes praticados contra o patrimônio. Então, observe que quando nós analisamos o artigo 5º da Constituição Federal, a propriedade é um dos elementos que goza de efetiva proteção constitucional. Então, nesse caso, quando alguém lança mão clandestinamente sobre coisa alheia móvel de outrem para seu próprio uso ou para uso de terceiros, nós teremos o crime de furto. E a redação do artigo 155 diz assim: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. E essa coisa alheia móvel, conforme a doutrina nos afirma, é chamada de res furtiva. Res furtiva é a coisa alheia que é clandestinamente subtraída, sem a aplicação de violência, sem a aplicação de grave ameaça, para o autor do delito, o autor direto, ou seja, aquele que furta, ou então para aquele que será beneficiado com o furto. Nós não podemos, nesse momento, considerar que esse terceiro beneficiado seja considerado um receptador. A receptação é uma outra modalidade penal. Mas vamos analisar prioritariamente o crime de furto na ótica da legislação e da doutrina. Em primeiro lugar, queridos, para a consumação do crime de furto, como eu disse há pouco, é necessário que não haja, nesse sentido, a aplicação da violência ou da grave ameaça, senão o crime de furto torna-se crime de roubo na regra do artigo 157 do Código Penal. É necessário, tão somente, que haja uma coisa alheia móvel de propriedade de terceiro e que o autor do delito a subtraia, ou seja, aposse-se clandestinamente dessa coisa. E na regra do artigo 157, no artigo 155, perdão, nós teremos a análise doutrinária do crime. Então vamos observar inicialmente com relação à consumação. Ela se dá a partir do instante em que a coisa subtraída passa a pertencer clandestinamente ao subtrator, ao furtador. É necessário que haja um ânimo, um desejo de vontade dessa pessoa para que a coisa fique sob sua posse. Ainda que a posse seja passageira, ainda que haja perseguição após o flagrante do furto, mas a consumação se dá no instante em que ele se apossa clandestinamente com o desejo, com o ânimo de vontade de pertencer, de tê-la sob sua posse, tê-la sob seu pertencimento. Um outro detalhe importante é que essa posse deve ser mansa e pacífica. E a doutrina muitas vezes tem divergido com relação a essa expressão. Seria mansa, seria pacífica, se eventualmente esse ladrão fosse perseguido por populares, pela polícia, não importa. Ele tendo a coisa para si, carregando consigo a posse mansa e pacífica da coisa. Com relação à tentativa, ela é admissível, só que a tentativa, obviamente, na regra do artigo 14, inciso 2º do Código, só poderá ser considerada se uma circunstância alheia à vontade do agente impeça que ele dê continuidade à ação do crime de furto. Então, imagine, para a gente saber diferenciar o que seria a tentativa ou uma eventual desistência, observe que na tentativa eu quero, mas não posso fazer o ato. Eu quero fazer aquilo, mas uma circunstância alheia à minha vontade, ao meu desejo, me impede que eu dê continuidade no ato. A desistência é o contrário. A desistência é aquele pensamento que diz que eu posso, mas não quero. Eu posso, não existe nada que me impeça de dar continuidade àquela ação delitiva, mas eu, por uma razão qualquer, não quero. E a desistência voluntária, de acordo com a regra do Código Penal, vai tão somente punir os crimes que já foram completados, aquele crime que não foi sequer iniciado, ou então, pelo menos, deu-se início e em face dessa desistência voluntária não foi perpetrado, esse crime não vai ser punido.
Agora analise comigo o parágrafo 1º do artigo 155. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. É uma causa especial de aumento de pena, mas é necessário que nós observemos 3 aspectos importantes. Quando nós falamos de repouso noturno, a doutrina nos informa que a coisa furtada ou a res furtiva perde gradativamente ou então momentaneamente a sua vigilância. O dono da coisa já não teria condições, por exemplo, de proteger à altura aquele bem. Então, valendo-se, por exemplo, da pouca ou da nenhuma vigilância do proprietário da coisa, ou então valendo-se até mesmo da inexistência de condições de resistência para o furto da coisa, o autor incorre nessa causa especial de aumento de pena do parágrafo 1º. A doutrina também nos informa, e a jurisprudência corrobora com isso, que o repouso noturno não é tão somente o horário em que o crime foi perpetrado. É necessário que, de fato, o dono da coisa ou o possuidor legítimo da coisa esteja sem condições de realizar a proteção daquele bem. Eu não posso dizer que vai incidir essa causa especial de aumento de pena se o autor do delito entra numa casa e todos os moradores ali estavam acordados, conversando, atentos e despertos, o que, em tese, impediria a ação delitiva. Da mesma maneira, a jurisprudência tem pautado que a mera confissão do autor em afirmar que entrou na casa durante o período da noite, durante o período da madrugada, não é suficiente para aplicar-lhe a causa especial de aumento de pena. É necessário que haja a confirmação do proprietário ou então que haja uma confirmação de terceiro para assegurar essa incidência. Repito, o repouso noturno não é tão somente o horário que a pessoa ingressa no local ou o horário em que a pessoa pratica o delito. É necessário que, em tese, as pessoas que possuem legitimamente a coisa ou a pessoa proprietária da coisa não possa, naquele horário, aplicar a devida vigilância em face do repouso noturno. Adiante, nós teremos, no parágrafo 2º, a figura do furto privilegiado. E como eu digo sempre em sala de aula, o privilégio é algo que abranda a pena do autor do delito. No parágrafo 2º, nós teremos a seguinte informação: se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão, pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Existem 2 requisitos importantes aqui que precisam ser observados. Primeiro, a primariedade do autor é uma circunstância objetiva. Então, todos nós sabemos que só é primário aquele que, embora tenha respondido ou embora esteja a responder processos ou inquéritos policiais, ele não tem sobre si sentença penal transitada em julgado. Ele pode responder 10 processos, ele continua primário se, embora em um desses processos ele venha a ser condenado, essa sentença ainda estiver em grau de recurso. Então, a análise é simples. A primariedade se dá de forma objetiva. Ele nunca foi condenado, as sentenças ou a sentença que o condenou não foi transitada em julgado, ele merece de pronto a atribuição dessa causa especial de redução de pena, essa causa privilegiadora. E com relação à coisa de pequeno valor, nós precisamos observar alguns critérios que levam em consideração essa relação possuidor-coisa. Eu, particularmente, confirmo e sigo o critério do valor da coisa em relação ao poder econômico da vítima. Então, vamos imaginar que um simples trabalhador rural, que viva de um salário mínimo e que tenha sido subtraído dele a sua enxada, nós não podemos dizer que aquilo é um furto de pequeno valor ou que a coisa é de pequeno valor. Por quê? Porque, nesse caso, a afetação estaria ligada diretamente ao patrimônio da vítima, ao que ela não teria condição de recuperar ou de ressarcir esse valor ou essa coisa sem que, eventualmente, sofresse um prejuízo para ela grave, um prejuízo alto. Diferente, por exemplo, seria se a vítima é abastada, tem dinheiro, ganha muito bem, tem condições financeiras
e o autor lhe subtrai, por exemplo, uma caneta, lhe subtrai um par de sapatos, lhe subtrai uma camisa. Isso fica de acordo com a divergência doutrinária, e eu particularmente me filio a essa, levando em consideração a capacidade econômica da vítima. Mais adiante, nós teremos, para o parágrafo 3º, a coisa móvel equiparada. E aqui no parágrafo 3º ele é enfático em dizer que a energia elétrica, no caso, ou qualquer outra que tenha valor econômico. E aí a gente pode enumerar, além da energia elétrica, a água, o gás encanado, o sinal de internet, o sinal de TV a cabo, todas essas posses, todas essas coisas que possam ter valor econômico equiparado. Então, a pessoa que faz gato na energia elétrica, a pessoa que faz ligação clandestina na água ou coisas do gênero, também pratica furto na forma do parágrafo 3º. Adiante, nós teremos o furto qualificado. E aí, pessoal, eu peço que vocês tenham bastante atenção com relação às alterações que foram implementadas pela lei que eu comentei agora há pouco. Eu vou comentar conforme a lei antiga, conforme o artigo 157, artigo 155 antigo, mas você vai encontrar no seu resumo aí as novas modificações. E essas modificações nós vamos encontrar como, por exemplo, uma causa especial de qualificação, o uso de objeto, o uso de bem, a aplicação de objeto que cause perigo comum. E eu dei esse exemplo na live que nós fizemos no Instagram, dizendo que a pessoa que usa, por exemplo, dinamite ou qualquer outro explosivo para praticar o furto, agora, de acordo com essa nova alteração, praticará o furto da forma qualificada, assim como da mesma forma praticará o furto se eventualmente a coisa furtada for explosivo. Então nós temos essa nova modificação. Eu estou com a lei antiga, mas nós vamos fazer lá no resumo, você vai estar com o resumo aí, as comparações da lei antiga para a lei atual, tá ok? Necessariamente, no artigo 155, nós não tivemos nenhuma revogação. Tivemos uma revogação no artigo 157. Então, para nós aqui, só vai ter um acréscimo, o que, de certa maneira, não modifica necessariamente a lei na regra do crime de furto. Então, verifique o seguinte. Parágrafo 4º vem trazer para a gente o furto qualificado. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido, inicialmente, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Falei há pouco, necessariamente com o uso do explosivo, mas também quando o autor quebra uma vitrine, quebra uma janela, rompe uma fechadura, quebrando, destruindo, ou então até mesmo aplicando outros elementos para que tenha acesso a essa coisa. Um exemplo pode ser uma joalheria. De repente a pessoa chega em uma joalheria, tem desejo de furtar um relógio, mas o mesmo encontra-se dentro de uma vitrine. Ele quebra aquele vidro para poder ter acesso ao relógio. Ou então a pessoa tem desejo de subtrair o kit multimídia de dentro do veículo. Ou então um telefone celular caro que se encontra no banco do veículo e os vidros do carro encontram-se fechados. Ele quebra o vidro do carro, ou então ele destrói a fechadura, rompe a porta de qualquer forma para poder ter acesso àquele bem. Inciso 2º vem falar do abuso de confiança ou então a fraude, a escalada ou a destreza. Nesses casos, no inciso 2º, com relação ao abuso de confiança, é necessário que haja uma confiança subjetiva entre proprietário da coisa e autor do delito. Por exemplo, quem em tese teria a confiança nesse contexto do furto? Empregado doméstico, secretário do escritório, a pessoa que conviva diariamente com o autor, com o proprietário do delito, um funcionário de alta intimidade dentro do aspecto profissional, ou então um amigo, uma pessoa que você franquia a porta da sua casa, você franqueou a sua moradia, o seu cotidiano, essa pessoa, em tese, tem a sua confiança. E se ele furta com abuso da confiança do proprietário da coisa. O inciso 2º também vem trazendo para a gente a fraude. E a fraude é um engano. É como se você estivesse iludindo, levando a pessoa a acreditar em algo e ao passo que você está furtando aquela vítima, né? Nós temos aqui, dentro dos exemplos jurisprudenciais, eu particularmente costumo usar o professor Delmanto como meu doutrinador de cabeceira,
junto com ele também o professor Luiz Regis Prado. Nós temos aqui no parágrafo 4º, o entendimento jurisprudencial do que seria a fraude. Ele afirma o seguinte: é o emprego ardil ou artifício de subtração à coisa. O furto é praticado mediante fraude, ele não deve ser confundido com o crime de estelionato. No primeiro tipo, no caso, o crime de furto, a fraude é empregada para iludir a atenção da vítima. A atenção ou a vigilância do ofendido, nesse caso, é o bem que protege a coisa. E eu disse há pouco, né, que a coisa furtada passa clandestinamente à posse do furtador. Mais adiante ele afirma que, no caso, se o meio fraudulento, isso é entendimento jurisprudencial, se o meio fraudulento usado não foi eficiente, tanto que a vítima desconfiou da explicação e seguiu o furtador, afastada está a qualificadora. Né? Um exemplo de fraude seria, por exemplo, você pedir emprestado um capacete porque está precisando para atender uma emergência e de repente a pessoa empresta esse capacete para você, mas você não está em nenhuma moto, você simplesmente vai andando e desaparece. Aquilo eu tenho como exemplo de fraude. Nós não podemos confiar como confundir com a apropriação indébita. A apropriação indébita é um outro elemento, outro tipo penal que a gente vai falar aqui também. Mais adiante, pessoal, com relação ao crime de furto, nós temos no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2º, a escalada ou destreza. A pessoa emprega um meio, um artifício que facilite o acesso dela à coisa furtada. Ele escala o telhado de uma casa, ele pula o muro, ou ele consegue entrar pelo forro. Nós temos exemplos de destreza ou escalada. E a destreza, nesse caso, é uma ação de rapidez, é uma ação em que a habilidade da pessoa permita que ela tenha acesso àquele bem, àquela coisa furtada. Ok? Nós temos no inciso 3º, o emprego de chave falsa, que eu tenho afirmado sempre, é aquela chave clandestina, não autorizada pelo proprietário, que facilite ou que permita abrir com idoneidade as portas, aí, nesse caso, permitindo o acesso do autor do delito para a coisa furtada. E aí nós temos no inciso 5º, mediante o concurso de 2 ou mais pessoas. Ok? Parágrafo 5º vem trazendo para a gente o crime de furto de veículo automotor. Nesse caso, nós temos um elemento de qualificação que aplica-se sobre o veículo que eventualmente venha a ser transportado para outro estado ou para fora do Brasil. Parágrafo 6º, pessoal, vem trazer para a gente o antigo crime, ou então considerado crime de abigeato. Parágrafo 6º fala do furto de semovente domesticável para a produção. Então, nesse caso, a gente pode dizer que a pessoa que invade ou ingressa em uma propriedade rural, subtrai bovino, subtrai aves que sejam domesticáveis para a produção, até mesmo o cachorro, se esse cachorro for para a reprodução da espécie, para manter pedigree, para venda em pet shops, nós temos a consumação desse delito. Ok, pessoal? Um outro aspecto também importante será a ideia do princípio da insignificância, furto de bagatela, furto famélico e outros aspectos que eventualmente venham a caracterizar o delito de furto. Com relação a esses aspectos, nós vamos fazer um outro vídeo, esse vídeo que acompanha essa gravação, junto com esse resumo que está logo abaixo, para você analisar especificamente o artigo 155, ok? Muito obrigado, continue os estudos.